A habilidade 18 do quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental está associada com a ideia de ampliação e redução de figuras e ela fala aqui, né, essa habilidade fala a respeito da proporcionalidade, a ideia de proporcionalidade na situação de ampliação e redução de figuras poligonais. Então, para a gente poder avançar um pouco no estudo dessa habilidade, a gente vai falar um pouco a respeito de proporcionalidade e de semelhança de figuras planas. Então, a gente vai abordar esses dois conceitos, primeiro falando sobre a proporcionalidade. E para falar da proporcionalidade, eu vou usar um exemplo que nem é da geometria por enquanto, mas depois a gente vai falar da geometria. Então, eu trouxe aqui uma situação, né, corriqueira, digamos assim, que fala aqui a respeito da quantidade de um determinado produto e o preço desse produto. Então vamos pensar que um exemplar desse produto aí, né, custa R$5. Se a gente comprar 2 produtos desse, a gente vai pagar o quê? O dobro, vai pagar R$10. Então, isso inconscientemente, o aluno ele já consegue compreender isso, que se eu multiplicar por 2 a quantidade desse produto, eu vou multiplicar também por 2 o preço, né, o total ali que eu vou pagar. Então, de 1 para 2, eu multipliquei por 2. E do 5 para 10, eu multipliquei por 2 também. A gente pode pensar, né, por outro lado, né, do 1 para o 10. Né, do 1 para o 10, a gente está multiplicando por quanto? A gente está multiplicando por 10. Então, o preço também, para manter a mesma proporção, a gente tem que multiplicar por 10 também. Então, 5 vezes 10 vai dar 50. A gente também pode pensar não apenas do 1 para o 10 ou do 1 para o 2, né? Mas do 2 para o 10. Então, aqui, se eu tenho 2 produtos que custam R$10, quanto que vão custar 10 produtos? Então, do 2 para o 10, a gente está multiplicando por 5. Então, para manter a proporção, eu tenho que multiplicar aqui por 5 também, para eu saber o preço que eu vou pagar. No caso, 10 produtos vão custar R$50. A gente pode tanto multiplicar quanto dividir. Então, se eu pensar aqui do 2 para o 1, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir por 2. Então, o preço eu também tenho que dividir por 2. Dessa maneira, a gente vai manter o quê? A proporcionalidade entre a quantidade de produtos e o preço que eu vou pagar por ele. Então, essa seria a primeira ideia. Isso aplicado às figuras geométricas, né, as figuras geométricas planas, a gente pode observar aqui, por exemplo, né, que nesses dois triângulos aqui, a altura desse triângulo aqui, do triângulo pequeno, é 2. E a altura do triângulo grande é 4. Então, a gente pode perceber que eu estou multiplicando por 2. Por quê? 2 vezes 2 vai dar 4. Do mesmo modo, se eu multipliquei a altura por 2, para eu ter uma figura semelhante, aqui no caso do triângulo, eu tenho que multiplicar a base também por 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. Aqui eu estou partindo dessa figura menor para a figura maior. Então, eu estou multiplicando. Agora, se eu olhar no sentido oposto, né, eu posso partir dessa figura maior para fazer a redução. Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar que 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Outro detalhe é que quando a gente constrói na malha quadriculada, a gente também, por exemplo, consegue identificar, mesmo eu não colocando a medida aqui, mas eu consigo perceber que a gente até consegue contar, digamos assim, né, essa diagonal aqui, pensando que ela é 2 por 3. Então, nesse triângulo maior aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, no caso aqui, 2 e aqui é 3, a gente tem essa medida aqui, que é igual a essa medida. E no caso, se eu tiver que multiplicar por 2, eu tenho aqui de novo essa mesma medida, tá certo? Então, eu estou multiplicando tudo por 2, ou dividindo por 2, dependendo da ordem que eu estou analisando. Além das medidas dos lados, a gente também precisa compreender aqui a medida dos ângulos internos. Então, voltando lá na habilidade, né, a habilidade fala que os ângulos internos são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então, olha só, aqui eu estou colocando para vocês a medida
desse lado aqui do triângulo, né, que é 3,6 e aqui é 7,2. Né? Então, multipliquei por 2. Do 2 para o 4, eu estou multiplicando por 2. Do 3 para o 6, eu estou multiplicando por 2. Então, os lados correspondentes são proporcionais. Eu peguei e multipliquei por 2 todos os 3 lados para poder chegar na figura maior. Porém, os ângulos internos permanecem com a mesma medida. Ó, 56, o ângulo correspondente, 56 graus. 90 graus, o ângulo correspondente, 90 graus. 34 graus, o ângulo correspondente, 34 graus. Então, vamos voltar lá na habilidade para a gente poder reconhecer bem certinho aqui, ó. Reconhecer a congruência dos ângulos, então, os ângulos eles permaneceram com as mesmas medidas, e a proporcionalidade entre os lados correspondentes. Então, os lados correspondentes, se eu pensar da menor para maior, eu multipliquei por 2. E se eu pensar o contrário, né, do maior para o menor, eu estou dividindo por 2. Então, essas são as relações de proporcionalidade na ampliação e redução de figuras planas, identificando aí as medidas dos lados, né, correspondentes e também as medidas dos ângulos internos correspondentes.